Então, boa noite, pessoal. Mais uma aula nossa aqui de sistemas térmicos. E na aula de hoje eu vou fazer uma revisão de todos os ciclos de potência a gás que a gente viu. Então, hoje vai ser um pouco da teoria de todos para ficar um pouco mais fresco na cabeça de vocês. Então, bora lá fazer isso. Então, vamos lá. Primeiro, então vamos ver aqui quais são os ciclos que a gente já viu. Tem o ciclo de Carnot, ciclo Otto, ciclo Diesel, ciclo de Stirling, ciclo de Ericsson, ciclo Brighton. Todos esses aqui a gente fez pelo menos um ou dois exercícios de cada para que a gente pudesse tentar aprender da melhor forma possível. Então vamos começar com o ciclo de Carnot. Ciclo de Carnot, então, a gente sabe que é aquela máquina térmica ideal, reversível. Então quer dizer que a gente pode ir de 1 para 2 ou de 2 para 1, que isso aí também vai ser válido, porque é uma máquina térmica reversível. Então, a gente tem aqui a entrada de calor no processo 1-2, tem também depois a saída de calor ali no processo 3-4, e assim por diante. E o que a gente considera nesse caso? Vocês lembram que no ciclo de Carnot, a gente vai considerar que vai acontecer a troca de calor aqui, olha, está acontecendo a sua troca de calor, mas só que a temperatura não está sendo elevada. Você não está tendo temperatura elevada por causa do fornecimento de calor e da retirada de calor. Então, enquanto você está comprimindo aqui, que o negócio tenderia a ficar mais quente, ele não vai ficar mais quente porque está acontecendo a troca de calor com o meio mais frio. E nos outros processos, vai acontecer de forma diabática, porque a gente considera que o sistema é totalmente isolado. Então, não está trocando calor ali com o ambiente. Então, se não está trocando calor com o ambiente, então o S vai ser constante, ó, adiabaixo, sem troca de calor, ou isentrópico. Você pode falar também que é isentrópico aqui. Então, esse aqui é o ciclo mais simples, é o ciclo ideal, que é aquele ciclo que a gente vai considerar qual é o maior rendimento possível. Então, qual que é o rendimento da máquina térmica de Carnot? É 1 menos a temperatura da fonte quente, quer dizer, 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Então, 1 menos TF sobre TQ. Por que a gente pode utilizar isso aqui? Porque é reversível. Se não fosse reversível, então você utilizaria os calores, nesse caso. Então, isso aí é o básico. A gente tem que lembrar que a máquina térmica de Carnot é reversível. Acontece lá, os processos têm a forma isobárica, isentrópica, sem troca de entropia, e também acontece isotermicamente, então na mesma temperatura. Então, sabendo disso, é o principal. Agora, outra coisa, bora para os motores. Os motores alternativos. A gente lembrou, eu falei para vocês sobre a taxa de compressão do motor. Taxa de compressão do motor, então, é o volume máximo sobre o volume mínimo. Ou, se a gente quiser simplificar para um motor aqui de pistão, o que vai acontecer? É o volume do ponto morto inferior, que é o seu volume máximo, quando o seu pistão está aqui embaixo, sobre o volume do ponto morto superior. Ponto morto superior, então, quando você tem o menor volume possível. Ok. A gente também definiu que aquela pressão média eficaz, que é uma pressão que a gente... ela não existe, assim, ela não é tão importante para alguns cálculos, mas ela produziria a mesma quantidade de trabalho se fosse num ciclo real. Então, é uma pressão que a gente usa para comparação. Essa pressão média efetiva aqui, então, que ela vai levar em consideração o trabalho líquido e os volumes, serve de base de comparação de motores de mesmo tamanho. Então, você tem um motor de 1.000 cilindradas da Honda e um outro motor de 1.000 cilindradas da Yamaha. Então,
se você comparar a pressão média efetiva dos dois, você vai conseguir ver qual que está fazendo melhor o seu trabalho. Então, aqui é um ciclo Otto. Ciclo Otto, a gente viu também, tem 4 fases. A fase de admissão, a fase de compressão, a fase de expansão e a fase de exaustão. Então, vamos começar aqui na compressão. Compressão, então, acontece de forma isentrópica. Então, sem troca de calor aqui, ó, compressão isentrópica. Depois, você vai ter a combustão isovolumétrica. Então, você vai acontecer a combustão através da centelha que vai ser gerada aqui, de forma isovolumétrica. Depois disso, você tem uma expansão isentrópica. Então, o seu pistão vai tender a descer. Expansão isentrópica. Depois, por fim, você vai ter a rejeição de calor de forma isovolumétrica, porque você vai ter a abertura da outra válvula aqui para sair todos os gases. Quando a gente analisa isso aqui, então, no nosso gráfico, fica da seguinte forma. De 1 para 2, a gente está comprimindo, então está elevando a pressão e diminuindo o volume. E de 1 para 2 aqui está elevando a temperatura. Elevando a temperatura, mas só que na mesma entropia. Então, tá aqui, ó, isentrópico. Depois, de 2 para 3, está acontecendo ali a combustão. De 2 para 3, então, nossa pressão aumenta bastante, nossa temperatura também aumenta bastante. O volume continua o mesmo, porque é isovolumétrico. Depois disso, de 3 para 4, a gente, então, vai ter a nossa expansão aqui, ó. O que vai acontecer? O seu volume vai aumentar, porque está acontecendo a expansão. A pressão vai diminuir bastante, porque a pressão máxima era lá na combustão. E também, aqui, ó, de 3 para 4, é isentrópico também. S é constante. E, por fim, lá de 4 para 1, a gente vai analisar a rejeição de calor. Então, de 4 para 1, o volume é o mesmo, a pressão diminui um pouco, a temperatura também diminui um pouco. E você tem a troca de calor. Onde você tem a troca de calor aqui, então? De 2 para 3 e de 4 para 1. De 2 para 3 é a fonte de calor quente, então é a combustão. E de 4 para 1 é a rejeição de calor. Então, seria o seu calor frio. Então, nossas equações que a gente utiliza para valores de calores específicos, constantes, que a gente utiliza para relação padrão do ar frio. Então, para a gente utilizar isso, a gente precisa assumir que isso é verdade, para utilizar o CV, o K, o CP. Então, tudo isso aqui é condicionado àquela nossa condição lá de padrão de ar frio. A relação de compressão aqui do ciclo Otto. Então, se a gente quiser definir aqui a partir dos nossos estados, então a gente tem aqui, ó, V1 sobre V2, que era o volume mínimo sobre máximo, ou V4 sobre V3. Então, aqui, ó, o volume máximo vai ser 4 e 1. Então, por isso que eles estão aqui em cima. E 2 e 3 são os volumes mínimos. Outra coisa importante é que se a gente tiver um valor aqui muito alto da sua taxa de compressão, gera aquele fenômeno que é a detonação. A detonação é a ignição antes da hora do seu motor. Isso vai gerar vibração, ruído e até quebra do motor. E você pode calcular o rendimento dessa máquina térmica aqui a partir também da sua taxa de compressão. Você pode calcular da sua forma tradicional, mas você pode calcular aqui também com a sua taxa de compressão. Então, vamos lá também ver quais são as diferenças entre um ciclo Otto e um ciclo diesel. A principal é, o ciclo Otto utiliza a faísca, uma centelha, para iniciar a combustão, e o ciclo diesel vai utilizar de uma pressão muito alta e uma taxa de compressão mais alta para que a combustão aconteça espontaneamente. Então, aqui, você tem a injeção de combustível com ar,
E depois, quando eles estão comprimidos aqui em cima, acontece a faísca para provocar a combustão. Isso na gasolina, no ciclo Otto. Já no ciclo diesel, a gente tem um injetor de combustível que injeta aquele combustível em alta temperatura e pressão, e através da compressão aqui do seu pistão, você vai ter a sua combustão espontânea dessa mistura. Então, aqui no ciclo diesel, a gente então tem a aspiração, a admissão, a compressão, a combustão e a exaustão. Isso aqui é no ciclo Otto, gente. Desculpa que eu deixei aqui o ciclo Otto como imagem. Então, o ciclo diesel. O ciclo diesel, então, a gente tem aqui a admissão, a compressão, a combustão e o escape. Só que a combustão acontece sem a centelha. Então, é só o injetor de combustível. A única coisa que está acontecendo aqui é o combustível sendo injetado. Não tem centelha. Então, vamos ver aqui o que acontece nos processos. De 1 para 2, então, a gente vai comprimir o ar. Ali, ó, comprimindo o ar, reduz o volume, aumenta a pressão. Depois, de 2 para 3, a gente, então, vai ter aqui, ó, a elevação do volume. Então, você vai aumentar o seu volume um pouco. E de 2 para 3, pressão constante. Então, 2 para 3, pressão constante. Depois, a gente tem aqui de 3 para 4, a entropia constante, então, sem troca de calor. 3 para 4, sem troca de calor. Está elevando o seu volume. Então, o seu volume está saindo desse ponto 3 menor para o ponto 4, que é maior. Lembrando que é sem troca de calor aqui, de 3 para 4. E de 4 para 1, então a gente tem ali a rejeição de calor. Na rejeição de calor, o que acontece? É que você vai ter o mesmo volume, então, igual lá no ciclo Otto, mesmo volume, de 4 para 1, e vai ter a troca aqui de temperatura. A temperatura vai estar mais alta, vai ficar mais baixa depois da rejeição de calor. Onde que acontece a nossa troca de calor? Na combustão e no escape. Então, a gente tem o processo de combustão, onde que acontece a troca de calor, e também o processo de rejeição de calor. Um é a pressão constante e o outro é o volume constante. A gente só tem que lembrar isso, ó, de 2 para 3 é pressão constante e de 4 para 1 é volume constante. Nossas equações, então, bem parecidas lá com as nossas equações do ciclo Otto, lembrando de levar em consideração o ciclo padrão ar, diesel. Então, para fazer isso aqui, a gente tem que ter os valores constantes de Cp, Cv e K. E se eu não te der os valores constantes, você pode fazer através das energias internas e das entalpias. Então, a gente fez exercício dessa forma também. Caso no exercício eu fale para você levar em consideração a variação dos calores específicos, então você vai ter que fazer dessa forma aqui, ó, com as energias internas. O rendimento dele, então, a gente pode calcular do jeito tradicional, qualquer máquina a gente pode calcular do jeito tradicional, ou também a gente pode utilizar essa fórmula aqui, que vai levar em consideração o calor específico a volume constante, o calor específico a pressão constante e as temperaturas do seu ciclo. Agora a gente começa a falar de outros ciclos um pouco diferentes. Então, esses ciclos aqui a gente considera reversíveis. Então, é o ciclo de Stirling e o ciclo de Ericsson. Então, vamos ver aqui, ó, ciclo de Stirling. Vocês lembram que tem aquele fenômeno da regeneração. O que era a regeneração? É eu pegar a minha energia de um ponto que eu não precise mais dela e transferir essa energia para outro ponto lá do meu ciclo, onde que ela seja mais importante. Então, eu pego uma energia que está aqui, digamos, cheio de energia, está quente, e só que ela tem que esfriar.
Então, para eu não desperdiçar, eu tiro ela daqui e coloco onde que ela vai ter que ficar quente, que é nesse processo 4 para 1. Então, eu tiro aqui de 2 para 3 e levo para 4 para 1. Então, no processo 1, 2, é uma expansão a temperatura constante. Então, a gente tem um fornecimento de calor aqui. Depois, de 2 para 3, é o processo de regeneração. Regeneração, volume constante. Olha aqui, ó, 2 para 3, volume constante. De 3 para 4, a gente tem a compressão a temperatura constante. Então, 3 para 4, compressão, ó, volume diminuindo, e temperatura constante. De 4 para 1, a gente tem a nosso volume constante. Então, 4 para 1, volume aqui é constante, e é a transferência, é onde que a gente pega aquela energia lá do regenerador. Então, a gente pegou de 2 para 3 e levou para 4 para 1. Isso para aproveitar. Então, só lembrando como é que funciona. Então, as duas se igualam aqui, acontece a expansão, depois abre para a fonte fria, se igualam, depois acontece a compressão. A gente comentou isso bastante lá no vídeo do ciclo Stirling e do ciclo Ericsson. Então, aqui também outra imagem para a gente entender o que acontece. Por que a temperatura permanece constante aqui de 1 para 2 e 3 para 4, e por que o volume também permanece constante aqui de 2 para 3 e 4 para 1. Então, essa imagem aqui, a gente consegue ver assim, ó, que quando o volume é constante é porque os dois pistões se movimentam junto, então o volume fica igual. E para a temperatura ficar igual também, é porque a gente está tendo a troca de calor. Então, você está aqui comprimindo ou expandindo algo e não está mudando a temperatura, é porque você está tendo a troca de calor. E qual que é a eficiência? É exatamente a mesma lá do ciclo de Carnot, porque qualquer máquina térmica reversível vai utilizar isso aqui. Então, 1 menos temperatura fria sobre temperatura quente. Lembrando que a gente só tem duas temperaturas nesse ciclo, ó, a temperatura aqui quente e a temperatura fria. Tem o ciclo Ericsson, é muito parecido lá com o nosso ciclo de Stirling, né? Tem uma pequena diferença. Enquanto um é volume constante aqui no processo de regeneração, que é o volume constante que a gente consegue ver aqui, no outro vai ser pressão constante. Então, a gente tem pressão constante onde que é a regeneração. Funciona exatamente da mesma forma. Aqui, ó, energia é pega aqui de 2 para 3, onde que ela ia ser, digamos assim, desperdiçada aqui, e colocada num local que seja de maior interesse para a gente. Então, a gente coloca aqui de 4 para 1. A diferença é que de 4 para 1 e de 2 para 3, a pressão vai ser constante. Então, aqui o funcionamento de uma maquininha dessa aí. E, lembrando que a eficiência é exatamente a mesma do ciclo de Ericsson, porque é uma máquina térmica reversível também. Máquina térmica reversível, então, mesma fórmula da eficiência de Carnot. Agora, vamos lá para ciclo Brayton. Ciclo Brayton, então, a gente aplica isso em turbina a gás. Turbina de jatos, então, a gente viu que tem a fase da admissão, vai ter a compressão aqui, depois é a câmara de combustão, por fim, é a turbina e depois o escape. Beleza. Vamos lá. Então, a gente tem duas opções. O ciclo fechado e o ciclo aberto. Qualquer uma das duas são também o ciclo Brayton. Qual que é a diferença do ciclo fechado e aberto? O fechado, você vai reutilizar os fluidos ali dentro. O aberto, você não vai reutilizar os fluidos. Então, o que acontece nesse caso aqui? Ó, o ar entra aqui e sai aqui. E você não pega esse ar mais. Então, o que acontece? Que isso aqui é um ciclo aberto. Já um ciclo de geração de energia provavelmente é um ciclo fechado, porque você vai utilizar os gases que estão ali dentro.
Então, a gente tem aqui a forma do trocador de calor, da fonte quente, que é a nossa câmara de combustão, trocador de calor da fonte fria, onde a gente tem a rejeição de calor, a nossa turbina e o nosso compressor, né? Isso aqui num ciclo fechado. Então, para esse ciclo fechado, o que tem aqui de interessante para a gente? De 1 para 2, onde está tendo a compressão, então, seu volume diminui e a pressão aumenta. De 2 para 3, acontece a troca de calor. Então, de 2 para 3, está acontecendo a troca de calor, aqui ó, o S está mudando, e a pressão é constante, então não há mudança de pressão ali na sua caldeira, digamos assim. De 3 para 4, então a gente tem o processo da turbina, 3 para 4 é a turbina, e não tem troca de calor na turbina, nem no compressor, que a gente está considerando um ciclo reversível. Ciclo reversível ideal para a gente, não tem troca de calor nem na turbina, nem no compressor. Vai ter troca de calor só onde que é para acontecer isso. Lá, com o calor quente e com o calor frio. Então, 3 para 4, sem troca de calor, que o S é constante. De 4 para 1 é a rejeição de calor. Olha aqui o que está acontecendo, o volume está sendo diminuído de 4 para 1. E também você está trocando calor numa pressão constante. Então, pressão constante aqui, pressão constante aqui. Sem troca de calor aqui, sem troca de calor aqui. Então, o ciclo Brayton, ele tem as 4 etapas, né? Vamos lá. Etapa 1-2, compressão isentrópica no compressor, sem troca de calor. De 2 para 3, fornecimento de calor de forma isobárica. Isobárica, então, pressão constante. 3 para 4, expansão isentrópica da turbina. Então, sem troca de calor. E de 4 para 1, perda de calor isobárico. Então, perda de calor a pressão constante. As equações que a gente utiliza para isso, assumindo o nosso calor específico constante, são essas aqui. A gente fez um exercício desse. E caso a gente queira utilizar calores específicos variáveis, vocês fazem que nem aquele último exercício que eu mandei para vocês. Eu acho que eu esqueci de colocar as equações aqui, mas acho que está bem fresco na cabeça de vocês. Nossa eficiência, podemos calcular através das temperaturas do nosso ciclo. Então, pode ser 1 menos T1 sobre T2. Então, ou T4 menos T1, T3 menos T2, que isso vem dessas equações aqui, ó, que é o calor frio, ó. Calor frio a gente pode falar que é Cp vezes T4 menos T1. E o calor quente é Cp vezes T3 menos T2. E aí, pessoal? O que vocês acharam dessa fase da nossa disciplina de sistemas térmicos? Coisa demais. Não vou mentir que não é, né? Mas não é também, não é tão difícil, né? Quando é que a gente vai fazer a máquina de Stirling? Eu queria que vocês fizessem, né? Mas como é que a gente faz? Só se vocês toparem fazer de casa. Aí eu deixo. Mas aí não precisa nem essa prova, nem a próxima, ó. Vale ponto pelas 2 provas. Você sabe que é muito trabalhoso, né? Fazer, né? Vão ser... E a prova também é trabalhosa, ó. A prova é trabalhosa, mas é ali 2 horas, pronto, acabou, né? Mas vamos ver. Eu vou fechar aqui a gravação e eu continuo conversando aí com vocês. O meu motor Stirling já tá pronto. O problema é que tá lá no Nipan. É um que estava quebrado lá no laboratório? Tem que fazer uns ajustes, mas ele tá praticamente 80%.
Então, quem sabe. No Manual do Mundo, no YouTube, ensina a fazer um de latinha de refrigerante. Pois é, eu sei, eu já vi esse também. Por isso que eu falei que não era tão difícil, mas também não é tão fácil. Mas, deixa eu interromper aqui a gravação, a gente conversa um pouquinho sobre a prova.